Construir muros ou construir a democracia. Queridos amigos, minhas queridas, em novembro de 1989, o mundo assistiu em festa à demolição do Muro de Berlim, conhecido como Muro da Vergonha, que a Alemanha Oriental, aquela época ocupada pela ditadura da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, levantara para impedir que os alemães da Alemanha Oriental migrassem diariamente aos milhares para a Alemanha ocidental livre e democrática. Imaginei ser aquele o último episódio da humanidade feita de construir muros, desde as muralhas que defendiam as cidades e os castelos da Idade Média, contra as invasões de seus inimigos, até a impossível muralha chinesa, que somou em torno de 120 mil quilômetros nos seus vários ramais e no seu período de apogeu, dos quais restam em torno de 7 mil quilômetros hoje, transformados que foram esses 7 mil quilômetros em atração turística. Transformação óbvia nos dias de hoje, porque ainda que não existem mais mongóis ou chineses do norte querendo invadir o império, e mesmo porque de nada adiantaria uma muralha dessas na guerra moderna, feita de aviões, de foguetes, de domínio espacial, seus satélites de observação, satélites de pesquisa ou de artefatos de guerra mesmo. Deveria saber disto o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao passar 4 anos na presidência, tentando erguer o seu muro na fronteira com o México para evitar que entrassem em sua América Grande de novo, como ele afirmava, para que entrassem os emigrantes das repúblicas do sul do hemisfério através dessas fronteiras. Seguramente não eram razões militares que moviam a obsessão de Trump para construir um muro cobrindo uma fronteira que é da ordem de 3 mil quilômetros, o novo Muro da Vergonha do século XXI. Seu objetivo era mesmo impedir a entrada de pessoas, o que permite dizer que ele se aproximava mais de seu objetivo do Muro de Berlim e das ditaduras que o construíram, do que dos castelães ou dos defensores das cidades, ou ainda dos imperadores da China, que levantaram seus muros e suas muralhas como barreiras para deter os exércitos inimigos. No seu imenso nacionalismo doentio, cujas consequências a história nos oferece alguns exemplos, na ilusão de seu poder sem limites, Donald Trump recebeu a resposta na derrota democrática das urnas. Derrota que ele não reconhece, como costumavam fazer os candidatos das chamadas repúblicas de banana, em que ele tentou, e não sei se decidiu, transformar seu país. Mas creio que não, porque foi rejeitado pelos americanos. Mas não parou nisto também seu delírio megalomaníaco. Ele imaginou, através das mentiras de sua imaginação fértil, enganar a sociedade e intimidar as instituições, processo que culminou com um incendiário discurso pronunciado na lamentável invasão do Congresso americano por seus seguidores fundamentalistas, algo jamais acontecido ou sequer imaginado que pudesse acontecer na considerada a maior democracia do mundo. No entanto, é preciso estar atento no que ainda pode acontecer no desespero de nada conseguir contra o processo democrático do voto do povo e dos Estados americanos, num país onde a federação é real e funciona, por isso os Estados votam. Suas ameaças não terminaram no referido discurso incendiário da invasão do Congresso, ou em seguida, quando em pronunciamento na fronteira com o México, quando ele ainda avisava que tudo estava apenas começando.
que ele queria mais. Em seu último discurso como presidente, diante de uma centena de apoiadores e do avião presidencial que eu levaria de volta para sua casa, ele ameaçava novamente a sociedade ao afirmar que voltaria de uma maneira ou de outra, como se não soubesse, e talvez não saiba mesmo, sei lá, que na democracia só uma maneira de chegar ou de voltar ao poder: o voto. Esse que há 4 anos o levou à presidência e que, com a mesma legitimidade, condenando sua forma aética de governo, o mandava de volta para casa. Como os ditadores que no passado construíram muros e muralhas, ele não é capaz de entender que as sociedades democráticas, especialmente após os avanços da ciência e da tecnologia, caminham em rumo contrário ao egoísmo do isolamento, derrubando muros e muralhas, na direção de um mundo sem fronteiras, sem a perversa divisão entre ideologias que pregam e praticam o ódio, a desunião, sem a perversa divisão que se resume em conflitos, ao invés de praticar e promover a cooperação, a solidariedade, resultando, em consequência, numa sociedade onde há os que possuem demais de poder e de riqueza e aqueles desgraçadamente miseráveis que nada possuem. Um mundo desequilibrado e por isso insustentável, que deixará seus construtores, os construtores de muro, definitivamente no mundo do passado. Essa ameaça se torna mais grave quando ele ainda ameaça inundar não só seu país, mas o mundo com sua ideologia desagregadora, construindo muros e muralhas entre países, lançando pessoas contra pessoas, raças contra raças, fundamentalismos contra fundamentalismo, de qualquer espécie ou de qualquer lado. Ideologias exercidas em nome dos interesses econômicos e financeiros, em nome de raças, de religiões, ou enfim, de qualquer outro atributo que as ditaduras sempre encontram para exercer sua demagogia. Eles não percebem que, graças aos avanços da ciência e da tecnologia, a sociedade se torna cada dia mais diversificada e mais colorida, da diversidade de segmentos que sabem conviver em harmonia, organizar-se e conviver na prática da solidariedade, da justiça e da participação, que hão de ser as características cada vez mais marcantes das democracias civilizadas, cada dia mais livres, mais pluralistas, harmônicas em sua diversidade, apesar deles, dos construtores de muros. Esses serão engolidos pelos buracos negros da história, como há de acontecer com o ex-presidente e sua ideologia, não tivessem sido ele e seu trumpismo engolidos em tempo pela vontade do povo americano, que, melhor do que o povo alemão na década de 30 do século passado, soube perceber para onde estava sendo conduzido. As eleições americanas de novembro último deram um fim, ao menos nesse momento, a essas pretensões de se manter ou de voltar de uma maneira ou de outra. Mas a ameaça permanece sobre seu país e sobre o mundo, onde essa ideologia nefasta busca aumentar seus adeptos, inclusive no Brasil, onde consegue colher significativa safra de seguidores. Aliás, o Brasil já tem pago um preço suficientemente grande diante dos países tradicionalmente aliados, como a União Europeia, ou de alto interesse econômico, como a China, e demais países associados ao BRIC, por ter escolhido o ex-presidente americano, nem tanto como seu aliado, mas como seu ícone e inspirador, especialmente de nossa política externa. Estejamos alerta, porque o megalômano ex-presidente agora pretende, através da ideologia, se tornar um líder global,
expresso em seus instintos isolacionistas de fazer a América grande de novo, ou de qualquer maneira, colocar a América em primeiro lugar. Slogans, para quem tiver um mínimo de visão histórica, que faz lembrar o Império Alemão de 1000 anos, prometido por Hitler no século passado. Eu pouco conheço de Joe Biden, o novo presidente americano. Mas ele, como os mais de 80 milhões de americanos que o levaram ao poder, junto com o voto da maioria dos estados federados, tem um compromisso com a igualdade, a justiça e o pluralismo. Esses princípios fundamentais das sociedades democráticas e as nações, através do multilateralismo, da preservação dos compromissos internacionais, especialmente referentes à preservação ambiental, ao direito à saúde, ao desarmamento nuclear, à igualdade entre as nações, compromissos que Trump, o ex-presidente, unilateralmente rompera. Os que estiverem acompanhando através dos meios de comunicação já terão percebido que o novo presidente americano vem anulando as práticas desagregadoras quanto aos compromissos civilizados e começando a pôr em prática a democracia, como a entendemos, ética, pluralista, igualitária ou mais participativa e solidária, como será, não tenham dúvida, a civilização do futuro. Concluindo essas reflexões, quero lembrar que o Brasil, pelas características ou a alma de seu povo, como também pela dimensão de seu território e de seus recursos naturais, tem condições e responsabilidade muito significativas para contribuir na construção de um mundo participativo e solidário, sem atrelar-se a ideologias supremacistas, sejam da direita ou da esquerda, sem levantar muros desagregadores da sociedade, mas persistindo na prática da verdadeira democracia, ética, participativa, solidária. Eu deixo aqui meu convite para que você, meu querido amigo, minha querida, dedique algum tempo e algumas de suas qualidades, que sei das muitas que você tem, para refletir sobre os rumos que deseja para o Brasil e para o mundo, ou para a civilização, onde irão viver as novas gerações. Acompanhe, meu querido amigo, minha querida, acompanhe o que está acontecendo no mundo, dê sua opinião, compartilhe, participe. Meu grande abraço.